Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Olha a proposta de Deus, ó. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. O mandamento qual é mesmo? Qual é o mandamento? É que ames. Esse é o mandamento, ó. Andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Quer dizer, não tem nada de religião, seita, projeto de governo, de apóstolo, não. Se você amar Deus, se você fizer de Deus a coisa mais importante da sua vida e investir na sua relação com Ele, Ele vira o mundo de cabeça para baixo por sua causa. Não estou falando da multidão, não estou falando de uma pessoa. E eu posso mostrar para você na Bíblia vários casos em que Deus mexeu com o mundo por causa de uma pessoa. Com o mundo. Você sabe que o Daniel, ele era um político, temente a Deus, homem de Deus, ungido, que amava a Deus acima da política, acima do rei. O regime era de ditadura, e Daniel amava a Deus acima do rei. E o que o rei falou? O rei, ele assinou um decreto de que num espaço de 30 dias, todo mundo deveria fazer petições ao rei, a mais ninguém. O rei queria se colocar no lugar de quem? São 30 dias mesmo, meu filho, vê lá. Num espaço de 30 dias, é isso? Só o rei. Isso existe no mundo ainda, em vários países. Tem presidente que acha que pode acabar com a obra de Deus. Existe ainda em vários países. O pior é que às vezes o homem de Deus, conhecendo a palavra, ainda aceita estender tapete, bajular, ajoelhar aos pés do sujeito para ver se ele abre portas, ao invés de se ajoelhar aos pés de Jesus, para Jesus mudar o mundo, virar de cabeça para baixo, se necessário for. É desse jeito. É desse jeito. Esse é o problema. Por que Deus permite isso? Para colocar a gente à prova. O que Daniel fez? Daniel respeitava o rei? É claro, tem que respeitar. Quem não respeita o rei não teme a Deus. Só que Daniel jamais ia deixar de depender do Todo-Poderoso para depender de um comedor de angu. Nem eu vou deixar. Nem eu. Eu não sei de que eu vou morrer, não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou um sujeito de carne e osso, como você. Então, eu tenho umas tristezas, às vezes, na obra, porque eu convivo com isso. Não é tudo que chega ao conhecimento de vocês, quer dizer, nem 10%. Tem país em que o sujeito mandou fechar todas as igrejas ao mesmo tempo.
Pode um negócio desse? Afinal, quem é o dono da igreja? Não é Deus? E qual é o homem que pode se confrontar com Deus? O sujeito está caçando chifre na cabeça de cavalo. Está arrumando problema sério para a vida dele, porque não está desafiando o homem. Porque o homem não pode fazer isso. O homem não pode fazer. Então, basicamente, a sua dependência não é das drogas, nem dos remédios, nem do médico, nem do Valdemiro, nem da Francileia, nem de placa de igreja, nem do patrão, nem do empregado, nem do pai, nem do filho, nem da mãe. A sua dependência é só de Deus. Que coisa gostosa, maravilhosa é depender de Deus. Porque Deus é diferente. Já teve caso de você começar a depender de um homem e ele pisar em você, humilhar você. Mas Deus nunca vai fazer isso. Pelo contrário, quando Deus Ele olha para você e vê que você depende dele, Ele te dá tanta unção, tanto poder, tanta alegria. É diferente. Quando eu e você dependemos dos homens, eles pisam na gente, humilham a gente. É ou não é? Mas quando dependemos, quanto mais você depender de Deus, mais Ele vai exaltar a sua cabeça. Mais Ele vai exaltar a sua cabeça. É isso. Você quer ver? Você acha que se algum homem, de repente, pessoas com quem você convive ou trabalha, sei lá, tivesse o poder para fazer você depender dele ou dela, um ser humano, não faria? Deus tem poder para fazer com que dependamos dele? Tem ou não? Você está em dúvida? Mas Ele não faz. Ele coloca, Ele expõe, Ele apresenta e mostra, ó, se você depender de mim, você será livre. Se você me rejeitar, você vai caminhar para a morte, está ali, ó. Porque a vida é Ele. Só que Ele não obriga. Deus poderia obrigar a humanidade a fazer a vontade dEle. Você concorda comigo? Sim ou não? Eu morava na roça, eu candeava boi. Você não sabe o que é isso não, né? Você é culto demais para conhecer isso, né? Quem conhece essas coisas são aqueles que são orelhinha, que nem eu. Né? Quem sabe o que é candear boi? Levanta a mão. Eu tinha um chocalhinho na ponta do ferrão. Eu fazia assim, ó. Almirante, ao boi abaixava a cabeça, ó. E vinha, eu botava a canga nele. O duro é aguentar as piadinhas. Então, eu tinha um negócio assim, tinha uma propaganda assim. O duro é aguentar as piadinhas, tinha. Lá em Isaías 1, olha lá, o boi conhece o seu possuidor. Olha lá o que Deus fala, ó, triste, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento
o dono da sua manjedoura, do seu curral. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus fala, meu povo não entende. Deus não quer balançar o ferrão com chocalho. Não. Para você vir. Ele poderia fazer isso. Ou não? É? Como eu fazia lá com o boi, balançava o ferrão com chocalho, ele vinha. Deus quer balançar o ferrão com chocalho e a gente abaixar a cabecinha e ir até ele. Mas ele não quer isso. Não. Ele quer que nós e ele estejamos ligados pelo amor. Ele quer representar a riqueza da sua vida, da minha vida, o nosso tesouro. Ele quer estar acima do seu marido, da sua filha, acima da sua mulher, dos seus filhos, dos seus bens, dos seus projetos pessoais. Porque se você faz isso, não é com ferrão, não é com argola, não. Ele vai ter orgulho de você. Ele falou para o Satanás uma vez assim, o Satanás, ele tem uma palavra que diz assim lá em Jó, uma passagem. Os filhos de Deus se apresentaram a Deus. Num daqueles dias que os filhos de Deus se apresentaram. Quem se apresentou a Deus? Os filhos de Deus se apresentaram. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre? Satanás anda entre quem? Os filhos de Deus. Ao perigo. Esses filhos de Deus que se apresentaram, quem são, você sabe? Os anjos. Os anjos. Os anjos se apresentaram. A Bíblia diz que o Satanás às vezes se apresenta como anjo de luz. Você sabia ou não? É. Quando eu não conhecia a palavra, minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Quando eu não conhecia a palavra, eu ia em terreiros. Era bem novinho ainda e me levavam. Depois eu aprendi a ir sozinho. Essas coisas a gente já aprende cedo. Aí, a minha mãe baixava lá. É. Depois ela passou a baixar. Vai escutando. Minha mãe passou a baixar no pai dele. Ele é meu sobrinho, esse aqui, ó, que é dali, ó. Eles são irmãos. Vai escutando. Eu ia no terreiro, aí o chifrudo, o orelhudo, imitava até a voz da minha mãe. Meu filho, que saudade. Aí eu achava estranho que eu ia de bicicleta. Quando eu voltava, a bicicleta estava num piso. E olha que eu tinha força no pé, nas pernas. Porque eu andava a pé ou de bicicleta, eu tinha muita força nas pernas. Eu pedalava, nem de morro abaixo a bicicleta queria andar, mas eu falei, tem como coisear desse negócio. Mas tudo bem, aí eu voltava lá no terreiro, na sexta. E o meu irmão, o pai deles, manifestava com a minha mãe. Você sabe que não era minha mãe, coisa nenhuma, né? Aí dizia, meu filhinho, eu vou te ajudar, e eu só afundando. Toda vez que ia falar que ia me ajudar, eu estava virando o próprio capeta já.
Eu estava endemoniado, dando tiro para todo lado. O senhor já dava tiro? Já dava tiro? Pergunta para eles. Eles conhecem a história. E aí, eu conheci Jesus, descobri que era mentira, que aquilo lá era um anjo disfarçado em anjo de luz, era um demônio disfarçado. Aí fui visitar o pai deles. Depois que eu descobri, fazendo a obra já, eu fui embora de lá, comi o pão que a minha mãe amassou, que não era minha mãe coisa nenhuma, que era o Satanás. Aí eu me converti. Aí eu estava de obreiro, eu estava evangelizando, aí eu fui lá. Quando eu cheguei e olhei para ele, ele manifestou. E olha só, sem eu falar absolutamente nada, manifestou uma legião, o pai deles. Deu uma gargalhada, e aquele era brabo, hein? Não era? Aquele é que dava tiro mesmo. Até eu e ele já tivemos um duelo, sabe disso, né? Faca. Então, quando eu olhei para ele, ele manifestou, deu uma gargalhada e falou: agora acabou, né? Agora não te engano mais, né? Falou mesmo assim. Falei: não engana, e eu vim aqui só por sua causa, maldito. Hoje você sai dele e sai dos nossos caminhos. Disfarçado em anjo de luz. Meu filho. Miserável. Pior que tem tanta gente enganada nisso aí. Espera aí que eu vou receber o seu parente. Aí o sujeito vem lá. Vem nada, é o cabeludo, é o lobisomem. É mentira, a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que quem desce à sepultura não torna mais, não. Está nos cuidados de Deus agora. A Bíblia condena esse negócio. Então, o que acontece? Os filhos de Deus foram lá e se apresentaram a Deus. Quem foi no meio? No meio? Mas como é que ele vai passar despercebido aos olhos de Deus? Não passa, passa. Se o Satanás vier no meio dos filhos de Deus e se apresentar, quem vai saber? Mas Deus, aos olhos de Deus, não passa despercebido. Então, você está vindo de onde? Estou vindo lá da terra. Aí Deus, com o coração cheio de alegria, falou: você viu meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Interrogação. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus falando. Uma coisa sou eu, você. Uma coisa somos nós. Quando falamos de alguém, não tem ninguém como aquele ali, ó. Eu, às vezes, é uma opinião minha, eu digo, não tem ninguém como aquele profeta na Bíblia. Mas quem sou eu? Posso estar errado. Agora, Deus não erra. Deus falou: não há ninguém na terra semelhante a Jó. Deus falou. E Jó era quem? Era um homem. Era ou não era? Mas Deus sabia muito bem que Jó era um homem que o amava acima de tudo e de todos. Deus não quer balançar o ferrão com chocalho. E nem vai fazer isso. Ele coloca a vida e o bem, a morte e o mal. Eu e você vamos ter que escolher um desses caminhos. E não dá para conciliar. Fazer a vontade dos homens, agradar a homens e agradar a Deus, não dá. Ou agradamos a um e aborrecemos o outro. Não tem jeito. Porque o homem anda sempre na contramão. Não sabe o que quer. Não. É muito difícil. Por isso que Jesus disse que
não penseis que vim trazer paz. Jesus falou uma vez, ele falou, eu vim colocar a sogra contra a nora contra a sogra, a mãe contra a filha contra a mãe. Aí o leigo fala, Jesus veio para semear contenda? Não. Ele quis dizer o seguinte, que a nora, ao se converter, a sogra vai ficar embirrada com ela. A sogra, ao se converter, a nora vai ficar embirrada com ela. Ele quis dizer o seguinte, o que era amigo do Valdemiro já não é mais por causa da obra. Você está entendendo? Foi isso que ele quis dizer. Tomara que você já tenha conseguido trazer o seu parente, porque fatalmente ele virá para a igreja. Fatalmente. Só que até vir, até se render, critica, fala mal, chama você de bobo, de fanático, vai levar dinheiro para o pastor, não fala mais comigo enquanto estiver indo nessa igreja. Foi isso que Jesus quis dizer. Ou você opta por ele, ou fica ligado ao mundo. Porque se você se ligar a ele, o mundo vai ter ódio de você. João capítulo 15, né? 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha lá. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele. Vai lá. Vos escolhi. Deus te escolheu de onde? Ele quis dizer o seguinte, que você é especial para ele, nós somos especiais para ele. Por quê? Porque dele, do mundo, dentre tantos, eu até ficava meio cabreiro, assim, meio... Quando eu era meio novinho na fé, eu ficava engraçado. Eu sou o mais perturbado da família, por que ele me escolheu? Porque eu tenho consciência que eu era o mais problemático da casa, quer dizer, só não pedia para o pai dele. Mas vou te contar, ali os dois podiam arrancar fora mesmo da família. Eu e o pai dele tinham que arrancar fora mesmo. Porque o resto era mais ou menos politicamente correto, sabe? Agora a gente, misericórdia. A gente era problemático, mas quando a gente ouvia falar que tinha alguém em tal lugar querendo nos matar, a gente passava de propósito por lá. Revoltados na vida. Era muito problema, muita coisa. E Deus, ele não olhou os defeitos. Não, pelo contrário. Acho que ele olhou, foi isso mesmo, os defeitos. Ele falou, esse aí tem defeito demais, deixa eu trazer para mim. Ele viu que você estava cheio de defeito também, e trouxe você. Porque aí ele conserta você e todo mundo vai ter que dar glória a ele. É ou não é? Ele não quer o certinho, ele quer o defeituoso. Para consertar. E se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como Deus nos tirou de lá, então o mundo não gosta de nós. Então, o diabo se apresenta no meio dos filhos de Deus, você viu? Deus quer poder falar para o diabo, ou falar para todo mundo, que você é diferenciado, que nós somos diferenciados. Deus quer falar. Você sabe de que maneira? Você acha que Deus vai telefonar ou vai fazer uma homenagem na televisão, tipo lá no Raul, para que a sociedade veja quem é você? Não. Ele vai fazer você crescer de tal maneira que todo mundo vai ter que ver. Ele vai fazer a sua vida brilhar de tal maneira que não vai passar despercebido, não tem jeito. Você ouviu falar um pouquinho da minha vida, não ouviu?
Eu entrei no mercado para comprar um isopor. Aí eu olhei, achei uns assim pequenos e tal. Aí as pessoas estavam... Tinha uma fila no caixa, daqui na parede lá. A fila foi desmanchando, eles foram largando a fila e vindo devagarinho para o meu lado. O duro é aguentar as piadinhas. Então, aí chegou um moço e falou: apóstolo, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Se eu falar para minha esposa que estive com o senhor aqui nesse mercado e não tirei uma foto, ela vai ficar muito brava. Eu falei: você me conhece? Aí ele olhou assim, sorrindo das pessoas, ele falou assim: quem não te conhece não é dessa terra, não. Aí eu parei e falei: peraí, não sou aquele? Aquele. Era Deus falando na boca dele: olha o que eu fiz com você. Você chora, você geme, você apanha, você vai para as delegacias. Mas a maioria dos delegados já chama que é para você ficar lá perto dele. Ó, tomara que ele não queira me largar lá. Para ficar bastante tempo com eles. O que Deus fala para nós é que não é preciso dar cambalhota, dar nó em pingo d'água, subir em parede de costa, subir em árvore, em pau de sebo. Você sabe o que é pau de sebo? Sabe, não? Na festa de São João? Estava R$1 lá em cima, um cruzeiro, sei lá. Não é preciso. É amar a Deus acima de tudo. Amar de paixão. Sabe aquele amor que, quando você começa a avaliar, analisar, começa a queimar o coração? É esse amor. Você não abrir mão dele por nada. Como esse moço falou aqui, o testemunho. E Deus disse o seguinte: a vida e o bem dependem basicamente desta comunhão, dessa manifestação de amor para com Deus. A morte e o mal dependem da vida desregrada, o esquecimento das coisas de Deus, dos mandamentos. Deus não está atrás de fazer você virar um religioso, um fanático, não. Ele quer que você entenda que você não nasceu de chocadeira, você não nasceu de uma explosão, você não veio montado no meteorito, não. Você é obra das mãos preciosas, grandiosas, extraordinárias, magníficas de Deus. É isso que Ele quer que você entenda, que você tem que depender dEle. Tem que viver para Ele, tem que servi-lo, tem que amá-lo, tem que glorificá-lo. Deus não está atrás de formar facções, porque tem religião, tem tanta religião no mundo, é encrenca, é tão grande que parece facções, aquelas bem, né? É uma querendo destruir a outra. Não! Deus quer que você e eu que entendamos o seguinte: Ele é melhor, Ele é maior, Ele é o poderoso, Ele é bom, Ele é amor. Quem é que viu uma manifestação, um gesto da mulher para com você
ou do marido para com você, ou do filho, e disse, puxa, ou pensou, puxa, fulano me ama. Quem já viveu uma situação dessa? Você nunca disse assim, o meu marido é amor, a minha mulher é amor, meu filho é amor. Você já disse isso, não? Não, disse não. Eu fico feliz, pelo meio de 40 mil pessoas, só 2 pessoas não entenderam. Aqueles 2 estão brigando ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você vê uma pessoa expressando amor, carinho, respeito, desejo de estar com você, você diz, fulano é amor ou fulano me ama? Você diz assim, você já disse assim, fulano, aquele moço, o Jorge ama a Maria, ou o Jorge é amor? Não, ele ama. Mas a Bíblia diz o que de Deus? Deus, ela diz que Deus ama ou Deus é amor? É amor. A diferença está aí. Quem ama pode deixar de amar. Mas quem é amor é na essência. É impossível Deus deixar de ser amor, portanto é impossível Ele não amar. Eu e você não somos amores, não. Ou não somos amor. Deus é amor, a essência de Deus. Deus é amor. Está escrito ali, então a diferença está aí. Por que eu e você lutamos, buscamos a perfeição, buscamos mudanças, às vezes ficamos contrariados com determinadas pessoas, não, eu tenho que amar, você fica contrariado com a pessoa, você abre a Bíblia, está lá, você tem que amar o seu próximo, como a ti mesmo, toda hora, Deus mostra para você, não é? Aí você, meu Deus, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Deus não tem que lutar com isso, porque Ele é amor. Se você fosse amor, seria diferente, mas você não é. Se eu fosse amor, nós não somos amor, Deus é. É a essência dEle. Você entende? Então, a coisa que mais Deus preza no homem, no ser humano, o que Deus mais quer de você é que você o ame acima da sua mãe, acima de tudo. Eu já vi gente dizer assim, eu não vou mais buscar Deus não. Por quê? Eu lutei tanto pelo meu pai, pela minha mãe, e morreu. Espera aí, você não sabia que ia morrer? Com 5 anos, não menos, acho que uns 3 anos eu já sabia que eu ia morrer. Só que quem ama a Deus não morre, você sabia disso? Não morre. O amor é tão poderoso que Ele é o único que consegue eternizar as pessoas. Quem ama a Deus não morre, vai para junto dEle. Deus fala com tanta alegria daqueles que o amam. Olha o que Ele falou olha o que Ele falou de Jó. Ô Satanás, você observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Eu já vi mulheres dizendo, não existe um homem como meu marido. Falei, olha. E homens dizendo também. Então, só que é diferente. Amanhã você pode ter outra opinião. É diferente. Agora, Deus é Deus.
Deus é o quê? E você? Você é amor? Não, você pode amar. Mas amor só Ele é, não é verdade? Então, gente, é isso que Deus quer de nós. A vida e o bem depende de amarmos a Deus. Mostra lá. Amarmos a Deus. Olha lá. Andar nos caminhos, guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos. Olha a promessa. Então viverás e o quê? Te multiplicarás. Isso é para o bispo, para o apóstolo, para a bispa, para os pastores, para os obreiros. Uma igreja, para se multiplicar no mundo, depende basicamente do seu líder amar a Deus sobre todas as coisas. Do seu pastor. O pastor quer ver a igreja cheia. A receita lá, ó, se você amar a Deus, você vai se multiplicar. Como é que é? Ficar enchendo a sua casa de filho, é isso? É, seu bispo? Não, que você fala, o sujeito vai se multiplicar, eu já dobro o joelho, Senhor, eu quero trigêmeos. Não é assim não, rapaz. É se multiplicar. Por exemplo, tem gente lá no seu bairro que nunca tinha ouvido falar de mim, já me conhece só por sua causa. Você falou e a pessoa ficou curiosa. E ela já tinha até ouvido falar mal, ela ficou curiosa. Aí ela foi lá assim, peraí, fulano vive falando desse negão aí, deixa eu assistir ele. Aí daí a pouco você chegou, oi fulano, você... menino, já estou há mais de um mês aqui. Eu ainda fico atrás da coluna, sabe? Mas eu já estou um tempinho. Deus vai multiplicando. Olha como é que está isso aqui. Vai lá, tudo que é lugar aí fora, nas igrejas mundiais, para você ver. Está se multiplicando. Você quer se multiplicar? Mas não é em casa, não. Nem encher a casa de guri, como diz lá no Rio Grande do Sul. Não. Isso aí dá trabalho demais. É se multiplicar no sentido do crescimento. É se multiplicar no sentido da importância que a sociedade, o mundo, mesmo o mundo que nos odeia, vai olhar para nós e dizer, olha, eu não gosto dele, não gosto dela, mas tem alguma coisa diferente nela. Tem alguma coisa diferente nele, porque fulano cresce, o que faz dá certo. Isso é se multiplicar. O que você fizer, você será bem-sucedido naquilo que realizar. Isso é se multiplicar. Isto. Continuando. Meu Deus, hoje eu falei assim, eu vou... Senhor, eu queria dar uma palavra hoje de 5 minutos, só que eu não estou aguentando falar. Já tem mais de 5 minutos que eu estou falando, não tem? Mostra lá, irmão. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Outros deuses. Tem gente que pensa que vai passar ali na loja de santo e comprar uma imagem. Não. Também isso, é claro. Mas se inclinar a outros deuses. Quem é o Senhor da nossa vida? É aquele a quem servimos. Se eu sirvo ao dinheiro, quem é o meu Deus?
Se eu sirvo a este ou aquele homem, ou seja, eu vivo na dependência deste ou daquele que é o meu Deus? E é tão comum nos homens isso, como é uma coisa que é inconsciente neles. Homens que detêm o poder, eles querem dominar sobre a igreja, sobre os líderes das igrejas, e as chantagens são frequentes. É ameaça de multa, é fiscal no meio da igreja, não sei o quê, para que dependamos dele, para que a gente passe a servi-los, como se fossem nossos deuses. Eu só tenho um Deus. E eu pago o preço que for. Preço que for. Eu só tenho um Deus. E eu vou servir a Ele, nem que eu tiver que morrer, e de uma morte que eu não gostaria, mas eu vou continuar servindo a Ele. Disseram, o rei disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês não quiseram adorar a minha estátua, agora eu vou ver qual é o Deus que poderá livrá-las da fornalha. Eles disseram ao rei: não vamos te responder, nem necessitamos. Mas se o Deus a quem servimos quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser, o que eles disseram? Vamos servi-lo a si mesmo. A fornalha ficou daquele jeito ali, ó. Eu vou até ficar ali debaixo para ver como é que está ali. Ui, aqui está legal também. Olha a fornalha de mais de 1000 graus, ficou desse jeito aqui, ó. Tá chegando aí, né? Será que é por isso que vocês ficam aqui? Nesse cantinho? Tá chegando aí, tá? A fornalha estava desse jeito. Jogaram 3 lá dentro, tinha quantos? Você não é aquele que era mendigo, não? Você era aquele que era mendigo, você mudou, hein, rapaz? Puxa! Meu Deus! Olha os olhinhos dele brilhando. Ô bispo, você está com o motor de freio de mão puxado, não dá, bispo? Cabe não usar freio, não, irmão? Você é aquele que era mendigo? Eu era mendigo, pô. Quando eu conheci esse mistério aqui, quando nós demos testemunho, nós chegamos aqui arrasado, entendeu? Mendigo mesmo. Mendigo, não era pedia as coisas, né? Pedia no farol. Um dava 10 centavos, o outro dava uns 5 centavos pra gente comer, entendeu? Hoje, graças a Deus, por essa obra que Deus botou aqui na terra, hoje sou empresário, tenho 6 funcionários, tenho um carro, minha vida é abençoada, só para onde que eu quero, como é que eu quero, ando para onde que eu quero. Eu não vou servir a homem, eu vou servir a Deus. Porque eu quero ver isso. É isso que eu quero ver. É isso que eu vou ver na vida de vocês. Era um mendigo, pedia 10 centavos com os filhinhos, 20, para não morrerem de fome. Hoje tem funcionários. Chegou o mendigo. Se eu tivesse outros deuses, eu não ia poder abençoar ele. Não se iluda, não. Você pode falar, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Ué, tá cheio de evangélico aí que tem Deus que não acaba mais. Tem nada a ver com imagem na parede, não. Não. Onde é que está o seu coração? A Bíblia diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu. Se o seu tesouro for o seu marido, seu coração vai estar nele, Deus vai estar em segundo plano. Eu não tenho que amar o meu marido? Claro que tem. Mas tesouro só existe um na sua vida. Chama-se Jesus Cristo.
Se o seu tesouro for sua mulher, se o seu tesouro for seu filho, sua filha, você pode estar na igreja, pode ser evangélico, você pode ser uma pessoa toda certinha, um beatozinho, uma beata. Você pode ser todo certinho, sabe? Até para andar. Eu posso mostrar para você ali em Marcos, que tinha um homem, um jovem que era todo certinho. Ele não roubava, ele não adulterava, ele não matava, ele não mentia. Ele honrava pai e mãe. Aí ele correu para Jesus, como ele era um sujeito politicamente correto. Ele era um crente exemplar, um modelo de crente, um modelo de cristão. Qualquer um que olhasse para ele diria, igual esse aí não existe. Ele não fazia nada de errado, nada. Porque eu e você vemos o quê? Mas Jesus vê o quê? E o coração daquele jovem estava onde? E quem poderia saber isso? Quem? Só Deus, mais ninguém. Ninguém mais. Ele falou, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, você não conhece os mandamentos? Aí foi falando para ele, ele falou, isso aí tudo aí eu pratico. Desde pequeno que eu pratico essas coisas. Jesus falou, a Bíblia diz que Jesus, fitando, olhando nos olhos dele, o amou. Olha só. E disse, só uma coisa. Eu já tive uma batalha assim. Tem pregador que veio me criticar, dizendo que esse jovem, como é a gramática, né? A gramática é complicada. Então, são poucos que conhecem a gramática, principalmente a portuguesa. Ele falou assim, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse observar, na concepção de muitos pregadores, é olhar, é saber que aquilo ali é assim, mas ele não praticava, segundo eles. Mas não é verdade. Esse observar é praticar. Observa os mandamentos. Pratica os mandamentos. Então, eu provo. Aí um pregador foi dizer para mim que esse homem não praticava, só observava. Eu falei, você quer dizer que Jesus cometeu um erro grave? Como assim? Jesus disse lá embaixo com as próprias palavras, só uma coisa te falta. Jesus falou, só uma coisa. Quem falou que só faltava uma coisa para o jovem? Jesus se engana com alguma coisa? O que quer dizer isso? Só falta uma coisa. O resto, tudo aquele jovem já praticava, Jesus disse. Só uma coisa te falta. Olha lá. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Tem muito pastor e bispo que quer pegar carona nisso aí para mandar o povo dar tudo que tem na igreja. Você me perdoa falar isso? É outro problema que eu já tive com a turma aí. Por quê? O sujeito fala, vende tudo que você tem e dá na igreja. Jesus mandou o jovem, não, falou para dar para os pobres, tudo. Jesus mandou dar oferta na igreja, devolver o dízimo. Agora vender tudo que tem e dar, e falou para o jovem rico, mas para dar aos pobres. Não é na igreja. Aí o sujeito, mas deixa pula sua porta, meu irmão. Então, tem que ser sincero, não adianta. Só faltava essa, rapaz. Você não pode olhar para o povo e ver cifrão.
Aí o sujeito fica bravo comigo, quer me maltratar, quer me perseguir, quer judiar. Graças a Deus, sou o maior ofertante dessa igreja, você sabia ou não? Quem sabia disso? Eu desafio quem quiser. E isso não é para glória minha não, que é obrigação minha. Agora, isso é para aqueles que me perseguem, que me humilham. Agora, veja bem, e fui tirado do pó, da sarjeta, e não nego a minha origem. Sei de onde vim e falo todo dia. Então, não, também precisa mostrar toda hora isso aí, né? Só uma coisa te falta, Jesus falou. Que demonstração, Ismael? Você conhece lá, a região lá? Conhece, né? Ele conhece, ele é de lá. Só uma coisa te falta. Vende, quer dizer que tem que vender. Não, é no caso específico do jovem, porque Jesus sondou o coração dele e viu que a pergunta que ele fez, quem pergunta alguma coisa é porque está em dúvida. A pergunta que ele fez a Jesus é: que farei para herdar a vida eterna? É porque ele trazia um peso no coração. Embora fosse praticante dos mandamentos, havia uma coisa que pesava no coraçãozinho dele. É que ele amava muito mais os bens do que a Deus. Quem entende isso? E Jesus poderia ter falado para ele assim: meu filho, eu vou te dar um conselho, o que falta é o seguinte: passa a amar mais a mim do que os bens que você tem. Mas no caso dele, Jesus o sondou e concluiu que não adiantava isso, porque ele não ia conseguir. O único jeito dele amar a Deus era desfazer daquilo ali. Ele estava viciado naquilo, ele estava dominado. Aquilo era o tesouro dele, o coração dele estava ali. Isso não quer. Aí você diz: mas ainda bem, eu não sou rico como ele. Uai, seu coração pode estar no seu filho, na sua filha, no seu neto, na sua neta, no seu marido, no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. E qualquer coisa que virar o seu tesouro tira a sua salvação. E você perde depois isso aí também. É bom dizer isso. Perde fatalmente. Eu falei isso para um casal de pastor uma vez. Um casal de pastor. Muitos anos. A esposa do pastor chegou para mim chorando e falou: depois que nasceu, eles tinham um filhinho já, depois que nasceu a nossa filhinha, eu não consigo nem me concentrar mais em Deus, ela falou na igreja. Eu só penso nela dia e noite. E ele veio para mim chorando e falou: é assim mesmo. Ela não quer saber mais de mim. Ela nem quer saber de orar. É dia e noite, ela põe o bebezinho na frente. Aí quando falou isso comigo, eu botei a mão na cabeça. Ele falou: o que foi? Eu falei: aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E qualquer coisa que você faz de tesouro que não seja Deus, você perde. Falei para eles. Qualquer coisa. Quanto tempo demorou para eles perder? Acho que uns 6 meses. A menina foi embora. Estava perfeito, foi embora. Qualquer coisa que virar tesouro na sua vida que não seja Deus, você vai perder. Deus é tesouro. Vai perder. Deus é o tesouro. E se você fizer dele o seu tesouro, ele dá tudo que você deseja. Tudo. Tudo. Jesus. E agora? Que conselho que eu vou dar? Falei: virou tesouro, perde. Porque Deus é o tesouro do homem. Você tem o direito de amar. Mas tesouro da sua vida é Jesus Cristo.
Quem entendeu? Fica de pé, por favor. Tem uns camaradas que ficam tão valentões, tanta mulher bajular. Você vai escolher, ou eu, ou... Ele não fala, o mau sujeito é covarde, ele não fala ou eu ou Jesus, ele fala ou eu ou a igreja. Se falar Jesus, ele sobra na hora. Mas geralmente é ou eu ou a igreja. Olha, valentão. Tá podendo, hein? Sai daí, ó. Sai do meu pé, rapaz.